falando do Domingo de Ramos agora. Domingo de Ramos, você sabe que ele é dividido em duas partes. Por isso o nome Domingo de Ramos. Mas é também o sexto domingo da Quaresma. Por quê? Quando o tempo da Quaresma eram 40 dias de jejum, não se jejuava domingo e a Quaresma terminava na quarta-feira da Semana Santa. Agora o tempo da Quaresma não se reduz ao jejum. O jejum ficou na quarta-feira de cinzas e depois, durante o Tríduo Pascal, na sexta-feira da Paixão. E aí a Quaresma, contando os domingos, quando não contava os domingos por causa do jejum, se estendia até a quarta-feira. Agora, como a Quaresma a gente conta também, primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo, quinto domingo, sexto domingo da Quaresma, ou domingo de Ramos, ou domingo das Palmas, então a Quaresma termina no domingo de Ramos. Foram 40 dias desde quarta-feira de cinzas. Esse domingo se chama de Ramos, por quê? Passou a se chamar de Ramos, porque surgiu com os cristãos da Terra Santa desde o século V. Isso foi registrado por aquela famosa peregrina Etéria. É o nome de uma mulher. Naquela época, ela viajou, né? Ninguém sabe se ela é espanhola, de qual país que é, E ela escreveu um registro histórico sobre a viagem dela. E nesse registro histórico antiquíssimo, que é objeto de cuidados excepcionais pelo seu valor científico, valor histórico, valor teológico, ela registrou que no século V, os cristãos de Jerusalém se reuniam no Monte das Oliveiras, ali faziam uma liturgia da palavra e depois, levando ramos de oliveira ou de palmeiras, iam para Jerusalém, a cidade, e lá celebravam a Eucaristia deste domingo. Ali começou, portanto, a tradição de celebrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo de Ramos, onde fala que os meninos portavam flores ou ramos. E aí, vocês me permitam, eu gosto muito dessa música, e eu vou dar uma cantadinha nessa música aqui, que é própria do Domingo de Ramos. Diz assim: os filhos dos hebreus, levando ramos de oliveira, abriram o caminho para o Senhor, clamando e dizendo, Hosana nas alturas. Sabe como é que é a música? Porque essa música é muito tradicional, é muito antiga e muito bonita, é em gregoriano. E ela diz assim, Pueri hebreorum, portantes ramos olivarum, obvia verum Domino, clamantes et dicentes, Hosana in excelsis. Os filhos dos hebreus. E aí nós celebramos essa primeira parte, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pelos jovens, pelas crianças, e se benzem os ramos em algum lugar e depois faz a procissão pequena ou longa para a igreja. Antigamente, inclusive, neste momento, se usavam paramentos brancos e depois, quando chegava para a missa, se trocavam por paramentos roxos. Hoje, na renovação litúrgica, o paramento é vermelho, tanto para a bênção e a procissão de ramos e a celebração da missa. Depois nós vamos falar sobre a missa de ramos. Nós fazemos lá na igreja de São Sebastião diferente. A gente benze os ramos no adro da igreja, que nós temos um adro muito grande. E aí se reúnem os fiéis, a gente faz a leitura esse ano do Evangelho de São Marcos, porque os 3 evangelhos, Marcos, Lucas e João, Marcos, Lucas e Mateus, falam sobre esta entrada de Jesus em Jerusalém. Então é um registro histórico importante, porque os 3 são concordes. E
Esse ano é o Evangelho de São Marcos, vocês vão ouvir. Depois da leitura do Evangelho se faz uma breve homilia, depois se faz a bênção dos ramos, e aí a porta da igreja está fechada, e aí a gente tem o Salmo 23, que tem o seguinte versículo que diz assim: ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. A gente faz esta frase: ó portas, levantai vossos frontões, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Com uma haste se bate na porta durante 3 vezes, repetindo esta frase. Aí, na terceira vez, as portas se abrem e o povo entra na igreja. Alguém pergunta, mas o Rei da Glória tem uma imagem de Jesus? Não, é o povo de Deus, que é Cristo. A igreja é a continuação do mistério da encarnação. A igreja é o corpo de Cristo. Então, o povo de Deus entra na igreja com os ramos, e aí tem canto solene, é bonito, órgão, e as pessoas ficam muito entusiasmadas, exatamente por causa do fato de, naquele momento, a igreja ser chamada de Cristo, e nós somos, de fato, Cristo. Eu vou só comentar mais uma coisinha. Normalmente, domingo de Ramos, nos países católicos, há muita gente na igreja. Agora, um pouco também por causa da bênção dos ramos, o pessoal vai. Sabe por quê? Muitos acreditam que existe uma força apotropaica, olha que nome difícil, né? Apotropaica, uma força curativa nos ramos abençoados no domingo de Ramos. Claro que não é por aí, mas adquiriu-se essa tradição desde a Idade Média. Os ramos são queimados nas tempestades, algumas vezes em outros países os ramos sendo tocados, as pessoas tocando nos ramos bentos podem ser curadas. Não, os ramos são sinais de aclamação a Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Voltamos daqui a pouco.